Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, sua professora de História, e hoje a aula é sobre uma revisão do PET, né? Nós vamos fazer uma revisão do Plano de Estudo Tutorado, PET 1 de História. Começando aqui pela semana 1, em que a unidade temática ela tá aí, o mundo moderno, então vai falar da crise do sistema feudal e o conceito de modernidade. Quando a gente fala modernidade hoje, a gente relaciona alguma coisa assim nova, né? Alguma coisa recém-criada, recém-chegada, enfim. Né? Só que o conceito de modernidade dentro da perspectiva histórica, a gente pega aqui essa linha do tempo, né? Que é uma linha do tempo clássica, né? Que vocês já viram quando vocês chegaram lá no sexto ano, né? O professor de história deve ter explicado para vocês. Quem foi meu aluno de sexto ano vai lembrar, né? Da dona Roberta explicando a linha do tempo, que a gente ainda estuda essa linha do tempo, mas que a perspectiva dela ela é mais eurocêntrica, ou seja, ela pega mais a história da Europa, excluindo os demais povos, que é o que fala bem aqui no início, né, que é uma construção intelectual de uma determinada época, estritamente vinculada às sociedades europeias, e que, portanto, excluía os demais povos, né? Então, dentro dessa perspectiva, a Idade Média, como a gente vê aqui, nessa linha do tempo, tem a pré-história, que também é considerada aí um termo preconceituoso que na sexta série vocês devem lembrar, né, que é pré-história, por quê? Porque lá quando foi criada essa linha do tempo, no século XIX, só se considerava história documentos escritos. Hoje a gente sabe que qualquer objeto, né, que tenha sido aí, que conte o passado humano, ele é considerado fonte histórica, né? Mas mesmo assim, esse termo que ficou aí cunhado, né, dentro da perspectiva aí da historiografia positivista, acaba sendo utilizado ainda hoje. Então a gente tem a antiga, média que está entre, né, aí antiga e pré-história, e moderna e contemporânea, da Idade Média. E as pessoas lá da Idade Moderna, eles já se consideravam modernos, né? Dentro da perspectiva aí da política, do renascimento cultural que houve à época, né? Então, são movimentos que romperam com a mentalidade medieval. E aí vai difundir uma nova visão, né? Resgatando aí alguns valores da antiguidade clássica, daí o nome Renascimento, certo? Então vai ter aí autores, artistas, obras do Renascimento, mas também a gente deve perceber que esse movimento, eles são fundadores da própria modernidade, né? Então por isso que é importante a gente perceber, né, toda essa parte aí da questão do Renascimento dentro da perspectiva da Idade Moderna, tá certo? Então, mostra aí uma perspectiva totalmente diferente, né, do movimento artístico e cultural da Idade Média, né? Então, quando se fala em Renascimento, né, associamos esse movimento aí com grandes artistas plásticos, pintores, escultores, né, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sanzio, né? Enfim, tantos outros. E que o Renascimento também, ele está vinculado principalmente, né, a Itália como seu berço, e da Itália para vários outros pontos da Europa. Mas o início se deu aonde? Na Itália. Por que se deu na Itália, né? O que houve para que
esse movimento cultural iniciasse naquele ponto. Então, várias são as perspectivas, né? O porquê, as respostas aí a essa pergunta, né? O Renascimento, ele ocorre primeiramente na Itália, justamente por conta da questão aí da prosperidade de várias cidades, né? Justamente por conta do monopólio do comércio das especiarias. As especiarias, gente, que inclusive motivou as grandes navegações que a gente vai ver ali na frente, são produtos ditos especiais, daí o nome especiarias, né? Pimenta, cravo, canela, açúcar, né? Então são produtos que vinham do Oriente e que cidades como Gênova, Veneza, Florença, Pisa monopolizavam esse comércio, né? E saía da região lá do Oriente, vindo, né, até o mar Mediterrâneo, e nessa cidade se fazia o comércio para o restante da Europa. Com isso, houve um enriquecimento grande desses comerciantes que passaram a patrocinar, né, essas atividades culturais, certo? Eles eram chamados de mecenas, inclusive, em alusão a uma importante pessoa nobre lá da antiguidade clássica de Roma, que tinha esse nome e que era um patrocinador das artes, né? Então, eles tinham o objetivo aí principal de trazer, né, essa cultura de volta, de produzir uma grande parte aí dessa cultura, certo? Aqui dentro desse conteúdo aqui da Idade Moderna, como a gente viu ali, a gente pega aí o renascimento cultural, a reforma protestante, o absolutismo, a expansão marítima, o colonialismo, as revoluções inglesas, né, puritana, gloriosa, iluminismo, independência dos Estados Unidos, revolução industrial. Então, todos esses temas ainda a gente vai ver. No caso aqui, nesse PET 1, a gente está vendo aí essa primeira coluna aqui, né? Renascimento cultural, absolutismo, expansão marítima, colonialismo, certo? Dentro da perspectiva aí do mercantilismo, da emergência do capitalismo, certo? Bom, aqui as atividades dessa primeira semana fala-se aí, né, da questão da denominação da Idade Moderna, né, o conceito de modernidade, né, que vocês fizeram. Então, o que significa a palavra moderno? As definições que você encontrou são parecidas com o seu entendimento da palavra. Então, uma busca aí, né, do que é moderno, e dentro da perspectiva histórica, só reiterando, né, falando mais uma vez, a modernidade está interligada aí com esse conceito de uma era e que está atrelada aí à história local da Europa, tá certo? Então, de que maneira se define um período como época moderna, que no caso aí foi o que eu acabei de falar para vocês, né? O que significava ser moderno no século XVI, né? Lá, o velho é ultrapassado seria uma resposta a essa pergunta, né? Então, as pessoas que se denominavam modernas justamente era para perceber o quanto tinha se modificado em relação ao homem medieval, né? As pessoas da Idade Média. Aqui tem uma pintura do Renascimento, né? Que fala aí, uma pintura feita por Lavínia Fontana, uma das mulheres dentro da arte renascentista. Apesar de que havia participação das mulheres no movimento, né, a gente vê aí um peso maior de homens, né, dentro da arte renascentista, certo? E a questão número 3 fala da disseminação
das ideias reformadoras. Já é aí a respeito da Reforma Protestante, né, que foi um movimento que rompeu com a Igreja Católica, que até então dominava soberana a parte aí da religiosidade, e que dessa forma a Reforma Protestante vem trazer um novo pensamento, uma nova forma de se perceber a religiosidade, né? Não rompendo com o cristianismo. Tanto é que as igrejas continuam cristãs, porém com diferentes perspectivas, com diferentes pensamentos, certo? A respeito aí dessa parte aí religiosa, de interpretação bíblica, enfim, tá? E apesar do enorme poder da Igreja Católica, houve uma disseminação aí das ideias reformadoras, principalmente quando houve aí a criação do anglicanismo, que foi por um rei, né, de um estado aí, o estado inglês, que rompeu com o catolicismo, criou uma nova igreja. Então foi, digamos assim, entre aspas, mais fácil do que, por exemplo, para o Jean Calvino, né? Mas o Jean Calvino teve o apoio da burguesia para poder se fortalecer, né, como uma nova religião. O Lutero também, que foi o primeiro reformador, né, que teve apoio aí de nobres da região onde hoje é a Alemanha, certo? Então, apesar do enorme poder da Igreja Católica, houveram fatores como descontentamento das pessoas, né? Essa monopolização da interpretação bíblica pela Igreja Católica. Então, vários são os fatores, tá certo? A semana 2 vai falar aqui sobre a questão do novo mundo, né? Que fala aí das grandes navegações, né? Conexões entre África, América e Europa, e as grandes navegações. Então, primeiramente, a gente deve entender o contexto que se iniciou essas práticas das navegações, né? Então, é necessário que a gente pense aí nas situações, né, em que havia. Então, como eu disse anteriormente, havia um monopólio do comércio de especiarias pelos genoveses, pelos venezianos, né? Além de Florença e Pisa, né? Que eram cidades que detinham o comércio dessas especiarias. Então, para evitar essa rota do Mediterrâneo, houve uma necessidade, né, de outros estados de procurarem uma nova rota e buscar esse comércio também para poder enriquecer, já que a gente está aí dentro já da ótica do mercantilismo, que busca o entesouramento real. Só que antes disso, foi necessário que o absolutismo se fortalecesse. Então, que se criasse as monarquias nacionais para que um Estado forte tivesse como patrocinar essas viagens que eram caras, eram dispendiosas, certo? E a partir aí dessa formação, Portugal foi um dos pioneiros a se formar, né, seguido de Espanha e outros países que vieram depois. E Portugal teve uma facilidade por já estar ali, né, como se diz, de cara para o mar, e já tinha uma facilidade de navegar em áreas mais distantes, né? E com isso aí houve aí uma facilidade, apesar que o alto mar era um espaço desconhecido. Apesar deles navegar em águas mais assim um pouquinho distantes, quando se fala em atravessar um oceano inteiro, contornar um continente inteiro, era tudo desconhecido. Então, muitos achavam que a Terra era plana, que chegava aquela linha do horizonte em que parece que o céu toca o mar, que havia um abismo e que ali eles cairiam, né, e nunca mais voltariam.
certo? Então, havia todos esses medos, mas mesmo assim, apesar de lendas, de mitos, né, sereias e serpentes marítimas, mesmo assim, eles se lançaram, né, justamente porque a curiosidade, a necessidade de buscar riquezas foi maior que esse medo, certo? Havia também os medos reais, né? Medos de tempestade, de mar agitado, medo da fome, da sede, que poderia ser uma constante. Gente, as viagens muitas vezes duravam até anos, né? Uma viagem de circunnavegação que foi feita por Fernão de Magalhães, até ele nem terminou, durou quase que 2 anos, né? Então era um tempo muito grande para se estar no mar. E muitas vezes eles não tinham o que comer, né? Se alimentavam até de pedaço de couro que deixava salgando assim para amolecer, bebiam água salobra, água suja, né? Muitos marinheiros tinham problema de escorbuto, que as gengivas incham e caem os dentes, que é a falta de vitamina C. Então era uma doença comum, justamente por conta aí da desnutrição que acontecia, né? Mas mesmo assim, eles ainda se lançaram no mar, tá certo? Então nós temos aqui, né, expansão marítima e seus desdobramentos. Os antecedentes é a necessidade de expansão econômica, conquista de novas terras, busca de novas alternativas para alcançar a região da Ásia, o metalismo, que é buscar metais preciosos em outros lugares, o pioneirismo português, como eu disse para vocês, né, experiência de navegação, a localização privilegiada, apoio da burguesia, investimento na tecnologia da época, conhecimento náutico com a Escola de Sagres. As consequências dessa expansão marítima foi interação entre mercados, né, até então não desconhecidos, né, hegemonia europeia, com sua suposta, entre aspas, a gente sabe que hoje não existe essa superioridade, né, e que inclusive foi isso que foi utilizado para poder escravizar outros povos, como a gente vê aqui o capital acumulado, bens coloniais e escravidão. E antes disso aqui, o imaginário, né? Narrativas míticas, temores, monstros, abismos, como eu disse para vocês, tá certo? As atividades da semana fala ali o que leva uma pessoa a enfrentar desafios que podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XIV e XV enfrentaram. Que leva nessa busca de enriquecimento, de reconhecimento também, né, de ser tido como um herói. Às vezes o negócio assim, eu não tenho nada a perder, também fazia com que muitos embarcassem, né? E aqui a questão número 2 fala aí o que eu já tratei bastante com vocês, da inserção da temática história e cultura afro-brasileira, justamente porque, a partir da perspectiva aí da navegação, os africanos escravizados foram inseridos aqui, forçadamente, compulsoriamente foram trazidos para poder trabalhar em todos os tipos de serviço que houvesse, lavoura, mineração, serviços domésticos, né? Em algum grau maior ou menor dificuldade, sofrendo castigos, certo? Com poucas condições. E junto deles, logicamente, veio uma bagagem cultural muito grande, né? Então, até então, não se tinha noção do que eram os reinos africanos, que a gente vai ver aqui um pouquinho para frente. E a partir aí dessa lei de diretrizes e bases, né, de 96, em 2003, a lei 10.639 alterou essa lei de 96, inserindo aí a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. É importante demais isso, trabalhar esse tema, saber que na África houveram grandes reinos que foram desorganizados pela retirada de pessoas e que quando se fala em África muita gente pensa em fome, miséria e tudo mais, mas lembrar
que houveram reinos extremamente ricos e que a desorganização causada pela escravização das pessoas e posteriormente pelo imperialismo no século XIX, né, e a colonização dos territórios africanos, que só tiveram sua independência no século XX, então há pouco tempo atrás, e que posteriormente mergulharam em guerras civis, aconteceu aí, fez com que houvesse essa situação que a África encontra-se, né? E saber que a gente, que nós, né, que temos aí muito das raízes africanas, é importante que a nossa cultura, que a gente saiba disso, né? A questão número 3 fala sobre nós viemos buscar cristãos e especiarias. Essa famosa frase, proferida no contexto do expansionismo português, na chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações. Buscar cristãos seria na perspectiva de expandir o cristianismo, como ocorreu, através das missões dos jesuítas, que buscaram evangelizar o maior número de pessoas. E as especiarias, como eu disse anteriormente, são temperos, né? Objetos de valor que enriqueceriam dentro da ótica aí do mercantilismo, certo? A semana 3 aí já abordei um pouquinho para vocês, né? A escravidão, essa lógica mercantil que traz aí o escravizado como um objeto, como uma peça a ser comercializada com uma alta lucratividade, né? Daí a questão da escravização ser tão latente, né? Durante aí quase 400 anos, certo? E essa desorganização que ocorreu posteriormente. Então, a lógica mercantilista aí traz um sistema inserido aí que tornou a escravização uma atividade rentável. Com a expansão europeia na América, os nativos também passam a ser escravizados, só que o lucro gerado pela escravização dos africanos era muito maior. Daí optaram justamente por conta da rentabilidade. Eles chegavam a ter um lucro de 800%, mesmo se perdesse a metade do navio, porque as condições que eles vinham eram deploráveis. As pessoas passavam por vários problemas nos navios negreiros, né? E não tinha, vinha tudo amontoado, sem uma condição de higiene e se alimentando mal. Então, muitos faleciam no meio do caminho, mas mesmo falecendo aí muitos, eles ainda tinham uma alta lucratividade. Por isso que a escravização, apesar de não ter eliminado a escravização dos indígenas, ela foi aí mais utilizada justamente por quê? Porque ela teve aí uma grande lucratividade, né? E inclusive, né, gerou aí grandes preconceitos étnicos, raciais que ainda persistem na nossa sociedade, tá? As consequências aí, uma grande parte da população nativa foi dizimada, né, retirado suas terras natais, sendo levadas aqui para a América, onde perdiam nomes, culturas, identidade, se tornaram um mero produto à venda, né? Mas só que a gente sabe que também haviam resistências, né? Revoltas, a formação de quilombos, manutenção das identidades e culturas originais. Aí, posteriormente, a compra de sua alforria, né, quando eles conseguiam algum dinheiro, tá certo? Então, só lembrando aqui que, apesar de ter a preferência aí da mão de obra escravizada africana, houve também a escravização dos indígenas, tá certo?
Aqui, gente, as atividades, né, que fala aí do transporte de cativos, enquanto os portugueses embarcavam 500 cativos numa caravela, os holandeses não embarcavam mais que 300 no navio grande. A caravela era pequena, né, e podia transportar até 200 escravos, e um navio grande até 700. Olha para vocês verem que diferença, né, da questão aí dos portugueses para os holandeses, né? E acabava que, por transportar tantas pessoas em más condições, né, eles acabavam aí perdendo muitos, né? Mas mesmo assim, voltando a falar, eles ainda tinham uma lucratividade, né? Aqui as condições dos cativos africanos eram ruins, né? A captura dos indígenas no território nacional acontecia bastante, certo? Apesar de que, como eu disse, dava-se preferência pro escravizado africano, justamente porque pela alta lucratividade do tráfico do tráfico negreiro, certo? Mas não deixou aí de utilizar a mão de obra indígena. Porém, a utilização da mão de obra indígena implica algumas coisas. Eles não aceitavam facilmente o trabalho escravo, né? Eles resistiram bastante. Muitos acabavam morrendo ao entrar em contato com as doenças trazidas pelos europeus e também não aceitavam, por exemplo, porque havia uma divisão de trabalho por gênero e o trabalho na lavoura era um trabalho feito pelas mulheres indígenas. Os homens não aceitavam esse tipo de trabalho. Não é porque eu sou machista, você trabalha, nem existia essa ideia. A questão, ela é mais cultural. Eles não aceitavam por quê? Porque esse não é o meu trabalho, vou fazer o meu trabalho, que é o outro, certo? Bom, vamos lá para a última semana, que é a semana 4, que fala aí da emergência do capitalismo, tá? Que traz aí, né, o mercantilismo já consolidado, né? E esse surgimento aí do capitalismo, as relações do mercantilismo com a centralização do poder e as monarquias absolutistas, exploração das colônias e o comércio de escravizados. Então, nessa semana, compreenderá dois termos, que é o mercantilismo e o capitalismo, e estabelecerá um contraponto com o feudalismo. A transição do mercantilismo para o capitalismo, bem como a definição desses conceitos, foi muito discutida por especialistas e há divergência entre eles. Capitalismo é um fenômeno histórico originado na Europa, no contexto das monarquias absolutistas, da exploração colonial e do desenvolvimento mercantil. Separou o mundo antigo e medieval do mundo moderno, impondo formas de viver e de pensar baseadas no acúmulo de bens materiais, a ânsia pelo lucro, no trabalho livre e assalariado e na organização racional do trabalho e da produção. Então, aqui a gente vê a transição do feudalismo ao capitalismo. Feudalismo, a transição, que seria aí o mercantilismo e o capitalismo. Então, por volta do século XII, com a desintegração do feudalismo, surge um novo sistema econômico, o capitalismo. A característica essencial desse novo sistema é o fato de nele o trabalhador ser assalariado e não mais servil como no feudalismo. Opa, diminui aqui. Voltei. Dois elementos típicos do capitalismo: economia de mercado, trocas monetárias, grandes empresas e preocupação com lucro. O capitalismo nasce na crise do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial, depois das primeiras cruzadas. Então, aqui, a transição do mercantilismo para o capitalismo, o Estado mais a burguesia, o expansionismo marítimo europeu, o pioneirismo português. Dentro desse expansionismo, a gente viu aí a questão aí
da acumulação desses capitais, né, da perspectiva do mercantilismo, que traz aí o metalismo, a balança comercial favorável, que é sempre positiva para o Estado. O metalismo é a acumulação de metais preciosos e o intervencionismo estatal. E a evolução do capitalismo, que é essa acumulação primitiva de capitais, gerada já dentro do mercantilismo, o aumento da produção e do comércio e o início do trabalho assalariado, certo? Aqui, as atividades, né, que trazem aí as monarquias que adotaram um conjunto de ideias e práticas que visam garantir e ampliar as riquezas do Estado, esse conjunto de ideias e práticas é o mercantilismo. Quais as características que definem esse conjunto de prática? É isso que a gente acabou de ver aqui: metalismo, balança comercial favorável, intervencionismo estatal, ou seja, o Estado ele intervém de forma direta na economia. Tá certo? E esse mercantilismo, também chamado de capitalismo comercial, ele vai vigorar após o fim do feudalismo, marcando o surgimento da classe social, né, de uma classe social aí, a mudança do modo de produção. A terra perde a centralidade, ou seja, o que o feudalismo, o que se media sua riqueza pela quantidade de terras, agora você pode medir sua riqueza por outros meios, né? E essa classe social que tem a ascensão aí nesse período é a burguesia, certo? A burguesia que tem aí um objetivo central de ter uma balança comercial sempre favorável, sempre positiva, tá? E as bases de sustentação aí, né, desse capitalismo, né, desse mercantilismo, principalmente aí dentro da colonização, a gente pega aí a monocultura exportadora, né, o tráfico de escravo, a autonomia, o tráfico negreiro, aliás, a grande propriedade com monocultura exportadora, como eu disse anteriormente, o monopólio do Estado. Então, essas são as bases principais desse capitalismo comercial aí, que é o mercantilismo, que é aí dentro dessa intervenção do Estado diretamente na economia, tá certo? E essas práticas aí transformaram a sociedade europeia, principalmente aí por esse enriquecimento desses estados nacionais e dentro dessa ótica de exploração de outros territórios, né? Da exploração do tráfico negreiro, sempre buscando aí acumular capitais, escravizando, explorando, como a gente viu aí durante a realização dessas atividades aqui do PET, né, entre outras aulas, tá certo? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda desse PET, vocês podem chamar a dona Roberta, tá? A prova vai ser aplicada, na verdade, é uma atividade avaliativa para ver o que ficou fixado do PET, tá certo? E com base aqui nessa revisão, ok? Mas qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, é só chamar a dona Roberta, tá? Um grande abraço para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.